Eu sou o Jefferson, eu sou doutorando atualmente em Geografia pela UFSC, né? E eu estou coordenando, nesse momento, o Ocupa-SC, que é o Observatório de Comunidades e Periferias de Santa Catarina, né? E a gente tem trabalhado com foco nas ocupações urbanas, principalmente na questão habitacional urbana, na Grande Florianópolis, mas tentando cobrir o estado todo, né? O observatório, ele nasce, na verdade, como a gente não chama de veículo, né, de comunicação, a gente tinha chamado mais de dispositivo, como é uma proposta, na proposta de dar visibilidade para as periferias de Santa Catarina, né, porque a gente acaba esmagado, né, eu acho que a Rádio Campeche tem muito disso, né, a gente acaba esmagado pela narrativa hegemônica, pela narrativa das grandes mídias, né, da mídia tradicional, em que planta, né, uma ideia de que não existe periferia, não existe ocupação, não existe pobreza, né, em Santa Catarina, assim, né? Tu citaste agora algumas favelas, comunidades, né, periféricas aqui da capital, e que muitas vezes são invisibilizadas na mídia hegemônica, ou quando são abordadas, é sempre uma história de violência, né, ou de violência policial, ou querendo tratar aqueles locais como violentos, né. Então o Ocupa-SC, ele surgiu primeiro em 2018, né, como uma proposta, como um grito de guerra, uma palavra de ordem dentro das brigadas populares para que a gente trouxesse à tona, naquela época, 2018, né, a eleição do Bolsonaro, a gente trouxesse à tona que Santa Catarina não era um estado fascista, não era um estado por natureza reacionário, né? Então, tentando recuperar as histórias de luta das comunidades urbanas, mas dos trabalhadores em geral, assim, para dizer, Santa Catarina tem luta, tem história. E 6 de dezembro, né, de 2021, quase 2 anos, praticamente 2 anos, a gente concretiza esse dispositivo, né? Primeiro via Instagram, que era o Ocupa-SC, para divulgar as lutas mais emergenciais das ocupações no contexto da campanha Despejo Zero, né? Do qual eu também sou ainda, né? Mas ela hoje está menos orgânica, o coordenador estadual, né? Representante estadual, que era uma campanha que, já com Bolsonaro eleito, tentava evitar os despejos de remoções forçadas, né? De famílias trabalhadoras, que em Santa Catarina somaram, assim, né? Entre 4 e 5 mil famílias ameaçadas, né? Quando a gente fala, a unidade que a gente mede é o domicílio, né? Então, dentro do domicílio tem uma família, então o número de pessoas é muito maior, certamente, assim, no estado todo, que ou foram despejadas ou estavam ameaçadas de despejo, né? E a partir dessa experiência do Ocupa-SC, da denúncia e da questão do presente, a gente começou a olhar também para o passado, né? E começou a olhar para a década de 90. Eu fiz um mestrado, né, que trabalhou muito com ocupação contestada, que é de 2012. Mas para estudar ocupação contestada, para entender por que uma comunidade ela é uma ocupação e ela luta por moradia, a gente começou a olhar para o passado e a gente viu que tinha um acervo muito grande de trabalhos acadêmicos, mas de vídeos, de documentários, de notícias, que tentavam tratar essas comunidades com a riqueza, né, que elas tinham, assim. Acho que tu é também uma das grandes promotoras desse acervo, né, bastante, principalmente de memória audiovisual, do Papaquara, das comunidades do Monte Cristo, né. Então a gente começou a trabalhar com um projeto de recuperar essa memória, né, e aí construiu-se um observatório em torno do Ocupa-SC, que é o Observatório de Comunidades e Periferias de Santa Catarina, né. Exatamente, assim, né, a Miriam, com quem você estava conversando agora, ela sempre fala do contra, né, que eram os ambientalistas, os ecologistas aqui em Florianópolis, principalmente, e as ocupações é um pouco isso, né, são uma minoria agitadora que não se adequa ao jeito catarinense de morar e trabalhar, né, são sempre os de fora que querem se aproveitar do nosso estado, que seria rico, belo, quando na verdade não, quando a gente vai estudar a história da urbanização brasileira, a gente vai ver que não existe cidade sem periferia, sem favela, sem um adensamento muito grande da classe trabalhadora em determinados espaços geográficos periféricos, né? E periferia enquanto uma categoria social desprovida, né, de infraestrutura, de qualidade de vida, né, de regularização do solo e da propriedade, onde as famílias trabalhadoras são empurradas para viver justamente pelo que tu falou, assim, né? O aluguel tá caro, a pessoa ela precisa descansar, só que principalmente também porque o salário é baixo, né? A gente vai vendo que
problema da moradia ele é também um problema da renda dos trabalhadores no Brasil. As famílias trabalhadoras, elas recebem o seu salário abaixo do valor necessário para que elas possam viver dignamente, né? Então, um salário muito baixo faz com que ela tenha que cortar alguns gastos. Acho que todo mundo já passou por isso. E nos últimos anos, aí no último governo, todo mundo passou por isso muito mais, né? A gente precisa cortar gastos, né? Então, quando o aluguel está jantando na mesa, as pessoas vão procurar, então, não pagar aluguel. Para não pagar o aluguel, como essa pessoa ela já está no aluguel porque ela não consegue comprar uma casa, ela vai procurar um lote mais barato, né? Para comprar, ou ela vai simplesmente entrar em algum lugar. E aí dessa estratégia que é individual, das famílias procurando uma alternativa, né? E eu friso muito no aluguel porque isso é o que a gente tem dados, é quase 80%, né, da dificuldade habitacional, do problema habitacional de Santa Catarina e da Grande Florianópolis, desculpa, é o preço do aluguel. As pessoas elas vão procurar outras estratégias, né? E dessa estratégia individual, de eu vou entrar num terreno que está vazio, eu vou comprar um lote clandestino, surgem estratégias coletivas, que são as ocupações urbanas, né? Que se diferenciam dos loteamentos irregulares, né? Das áreas informais propriamente ditas, e se tornam estratégias de movimento social, muito baseadas na Constituição de 88, né? Em que a propriedade fundiária, a terra, ela tem que cumprir uma função social. E aí, quando essa função não é cumprida, os movimentos eles acabam fazendo as ocupações para denunciar essa situação, mas também para sanar esse problema, né? Então, voltando ao início assim, do que eu falei só para concluir, as favelas, as ocupações, elas são a natureza da cidade, né, do urbano brasileiro. Não existe cidade que não tem periferia, e quanto maior, também maior essa área periférica, por uma questão habitacional, mas também de renda dos próprios trabalhadores, né, por um processo socialmente produzido, né? A gente é empobrecido na sociedade capitalista. Quando a gente ganha menos, a gente acaba mais empobrecido. E para tentar revidar um pouco essa situação, surgem estratégias coletivas, né? As ocupações. E a gente vê, né, a história nos mostra desde os anos 80, como eu falo aqui, né, que eu acompanhei todo esse processo. Quando a luta é coletiva e as pessoas resistem, né, pagando um preço muito alto, né, como foi, por exemplo, o caso dos Amarildo, né, que foi um preço muito alto, chegar a ser atacados nas comunidades e tal, mas resistiram e hoje venceram, quer dizer, né, um grupo de pessoas está em Águas Mornas, está produzindo, então assim, é muito importante que a gente mostre isso também, né, que esses processos coletivos, eles efetivamente levam a vitórias, né? Isso, exatamente, né? Eu acho que é inequívoco que a luta ela levou à vitória nas comunidades dos anos 90, que hoje elas são um bairro, elas são cidade, né? Ali na região continental, no Monte Cristo, mas também esses processos, né, que foram acontecendo na segunda década agora, né, em 2012 com a ocupação contestado, 2013 com a ocupação Amarildo. Quando eu fiz meu mestrado na ocupação contestado e na ocupação Vale das Palmeiras, entrevistando os moradores, ficou bem claro uma coisa: cada dia morando ali era uma vitória, porque é um dia a menos que a pessoa não precisa pensar que ela tem um aluguel para pagar no final do mês. Então, essa ideia de sair do aluguel e poder economizar um dinheiro que é revertido normalmente, né, para família, cuidados, remédios. O que mais apareceu no meu trabalho de campo era isso: as pessoas tinham que comprar remédios, as pessoas tinham que pagar um tratamento de saúde do filho, da filha, né? As pessoas podiam se alimentar melhor. Então, a ocupação ela ganha esse sentido vitorioso da conquista pela moradia, mesmo que com inúmeras precariedades, né? Amarildo é um caso, acho que singular, porque é de uma ocupação urbana que vira um assentamento rural, em que hoje as pessoas produzem alimentos e vendem, geram renda, né? Mas grande parte das ocupações urbanas, Marielle Franco, Contestado, Beira Rio na Palhoça, Carlos Marighella, que também é na Palhoça, são ocupações que visivelmente existem precariedades, né, quando você vai nesses lugares. As pessoas vivem com goteiras, elas não têm pavimentação, e as próprias prefeituras elas tentam punir mais essas comunidades por querer lutar por moradia, né? É o caso do Vale das Palmeiras, que 50 famílias foram despejadas, e hoje estão há quase um ano, mês a mês, vivendo na insegurança do aluguel social, sem saber se a Prefeitura de São José vai depositar o aluguel social, aí atrasa. Aí tenta cortar a família porque alguém foi pegar um emprego com carteira assinada, né? Então,
Então, assim, as pessoas que vivem nas ocupações, elas consideram isso uma vitória, mesmo reconhecendo toda a precariedade, toda a dificuldade de lutar por moradia, e também os ataques, né, que o poder público e que as classes dominantes tentam fazer contra essas comunidades, né. Existe esse sentido aí que essas comunidades foram vitoriosas. Eu acho que tem vários trabalhos assim, né, que entrevistam muitas pessoas ali do Monte Cristo que mostram, né, como ali se construiu uma cidade, né, ao redor dessa experiência de ocupação. Acho que a gente teve, né, um desmonte formal assim da Coab ali entre 2017 e 2019, que é estadual, só que municipalmente, quando veio aquele grande pacote de maldades do Jean, assim, né, a própria Secretaria de Habitação da capital, ela perdeu importância, e ela ela não é mais uma grande secretaria, ela foi incorporada ali dentro do IPUF, de Secretaria de Infraestrutura, né, agora já teve outra mudança, eu me perdi nisso. Só que a gente está vendo que em Florianópolis, né, especialmente em Florianópolis, mas praticamente em toda a grande Florianópolis, existe um boicote às políticas habitacionais, sobretudo às políticas do Minha Casa Minha Vida. Porque o que acontece na capital, né? A capital, ela tem esse poder de atrair muitas pessoas, né? Você falou das migrações dos anos 90, só que esse é um processo que continua acontecendo, né? A Universidade Federal, por exemplo, tem um giro ali de 30 a 40 mil alunos. Aí temos também a Universidade Estadual, que é menor, mas também expressiva. Universidade da Polícia Federal, né? Que agora está nessa polêmica se vai sair, não vai sair. Mas toda a série de serviços públicos que atrai um grande contingente de pessoas para morar, seja em busca de um emprego de maior qualidade que o setor público oferece, seja em busca de oportunidades em setores, né, que vão sendo setores agregados ao serviço público aqui. Então isso cria uma bolha imobiliária, né? Dá para falar assim, os preços aqui eles estão muito caros. E hoje, como é que os programas habitacionais, sobretudo Minha Casa Minha Vida, trabalham, né? Trabalha na lógica do repasse. O Minha Casa Minha Vida ele vai construir para a faixa 1, que são as famílias mais pobres, um imóvel que ele tem que ter hoje 40 metros quadrados, custando sem juros, né, ou subsidiado quase integralmente. E agora foi aprovada uma lei que ele poderá ser subsidiado integralmente para beneficiários de Bolsa Família e BPC, mas subsidiado quase integralmente ou financiado sem juros no valor de 150 mil. Então, quando você fala que você vai construir um imóvel de 150, 160 mil, de 40 metros quadrados, isso assusta as construtoras e incorporadoras imobiliárias de Florianópolis, porque elas estão vendendo por 400, 500 mil um imóvel de 35 metros quadrados, 38 metros quadrados. Então a gente vê que apesar da propaganda da prefeitura, o que está tendo é um boicote, né? Porque como é que a prefeitura vai deixar ser financiado um imóvel pela Caixa se quem financia a campanha da prefeitura ou quem tem muitas portas abertas para negociar planos diretores e outras políticas com a prefeitura, vende um imóvel que é 3 vezes mais caro, né? 4, 5 vezes mais caro. Tem bairro que está chegando a 800 mil, né? Um imóvel de 40, 50 metros quadrados. Então existe... E esse boicote ele é verificado quando a gente vê a lista de obras já aprovada para o PAC, né? Ali nas obras do PAC existe, por exemplo, Minha Casa Minha Vida FGTS, que será financiado integralmente por quem for comprar, e Florianópolis está dizendo que vai construir 34 unidades, enquanto Palhoça está solicitando 600, quase 700 unidades. São José está solicitando mais de 200 unidades, né? Então a gente vê claramente que existe um não pedido uma não solicitação desses programas habitacionais em Florianópolis, né? Não querem pobre aqui, né? Exato, né? E o Minha Casa Minha Vida subsidiado não aparece. O Florianópolis não solicitou. E ao longo do programa, da existência do programa, fez só 2 empreendimentos, né, nessa modalidade, que é a Ponta do Leal, né, que era uma comunidade de pescadores, e outro também na área continental. Então, ou seja, fez só 2 e fez só 2 no continente. Na ilha, o programa subsidiado não então. O Ocupa SC está no Instagram, @OcupaSC, eu acho que é o nosso principal meio de divulgação, né? A gente produz conteúdos tanto de denúncia, de despejo, mas essa questão de dados, né, de déficit habitacional, que é a maneira como se quantifica o problema habitacional hoje no Brasil, e a da falta de programas habitacionais, a gente divulga muito por ali. E agora a gente fez um site, né, é uma parceria do Ocupa SC com o Fórum Nacional da Reforma Urbana, né, foi via
de um processo de edital, a gente ganhou de uma concorrência, e pôde fazer o site e pôde também investir numa pesquisa, né? Pesquisadores foram pagos para estarem construindo um acervo de trabalhos acadêmicos, de documentos históricos, do qual a Miriam ajudou a gente também, né? A construir e audiovisual, principalmente para recuperar essa memória também afetiva, né? Dos bairros, das ocupações, assim, porque são trabalhos produzidos pelas comunidades ou por apoiadores das comunidades, né, pessoal dos movimentos, você da rádio, né, porque justamente para divulgar essa narrativa que ela é contra-hegemônica, né, tirar só dessa denúncia que ali é um local de violência, ali é um local de crime, mas não, existe um cotidiano, existe uma vida, existem pessoas que fazem músicas, né, na nossa biblioteca audiovisual tem músicas feitas, por exemplo, o funk da ocupação contestado, existem obras também artísticas feitas dentro dessas comunidades, né? Também não é só documental. Então, tudo isso a gente está tentando guardar, mas principalmente os relatos e a memória dessas pessoas que a universidade acabou, né, sendo esse local que concentrou muito mais, assim, além dos jornais comunitários. Agradeço o convite, peço que acessem ocupasc.org e também sigam no Instagram ocupasc, que a gente está sempre divulgando, né, as lutas aí por moradia. E semana que vem a gente vai ter o lançamento oficial do site, né, a finalização desse projeto, o lançamento da biblioteca. Claro, se vocês acessarem o ocupasc.org já está lá, mas vai ser um lançamento formal desse trabalho, né.